Olá, bom dia a todos. Eu sou Rafael Vazami, o gerente de Marketing e Tecnologia da Fosseco Brasil. Eu estou na Fosseco já há 34 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtros, é lógico. Eu sou o gerente de produto de filtros, filtros para ferro, mas eu vou aproveitar e dar uma geral sobre filtros de aço, filtros de não ferrosos e filtro de ferro, é lógico, tá? Vamos ver nossa agenda, nós vamos falar um pouco sobre os filtros e vamos falar um pouquinho da Fosseco, né? Ou seja, do grupo Vesúvios, que a Fosseco, ela faz parte desse grupo, que são divididos em 4 grupos, o grupo de steel, o grupo de refratários, o grupo de digital service e o propriamente dito, que é a Fosseco, que é de tecnologia de fundição, certo? Então a Fosseco ela é para fundição e a Vesúvios ela está dividida no Rio de Janeiro para aciaria e para os refratários, que são as massas refratários, os tijolos refratários, e a ECIL, ela faz os medidores de temperaturas, né? E ela fica no interior de São Paulo. Os nossos produtos são os filtros, as tintas, as resinas, os tratamentos de metais para ferrosos e não ferrosos, os refratários, né? Todos os tipos de refratários que nós temos, as nossas massas refratárias, os nossos tampões, temos os cadinhos para não ferrosos e temos as luvas para ferrosos e não ferrosos. Os filtros, a mesma coisa, são para ferro e aço também e não ferrosos. Senhores, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos filtros, né? Os tipos de filtros que tiveram e tem aí, né? Os experimentos com água, né? Por que com água? Uma simulação com água e raio-x? Porque a água tem a mesma vazão, né? É muito próxima ao ferro e a gente consegue fazer esse comparativo muito bom, mostrando turbulências e como o metal pode se comportar dentro de uma peça, né? Dentro de um molde. Vamos falar sobre os benefícios da aplicação dos filtros, né? As posições corretas, né, dos filtros e as suas marcações, os apoios corretos. Vamos falar sobre os desenvolvimentos, alguns estudos de caso recentes, né? E também vamos dar nossa conclusão final. Bom, os filtros em 1900 e há 30 e poucos anos atrás eram utilizados os filtros prensados, palha de aço, né, para filtragem. E em 1982 e 83 foram lançados os filtros Sedex e o Civex e o Civex F, que é para fundições de alumínio, e o Sedex para as fundições de ferro. E com o passar e a utilização desses filtros, já com otimização de processos, sistemas de canais melhor, tendo bom rendimento e bons custos dentro das fundições, foram também desenvolvidos os Stelex ZR de zircônio para as fundições de aço, em 1996. E daí para frente, em 2003, veio também o Stelex Pro, que é a base de carbono para as fundições de aço também, que tem um melhor prime, né? Uma temperatura, ele não precisa aumentar a temperatura do aço para utilizar esse filtro. E aí, em 2015, vieram os filtros Stelex Ultra e o Sedex Superflow. E em 2016 veio o Sedex Ultra. Agora, com a pandemia, nós estamos aí, depois da pandemia, lançando novos produtos, né, no mercado europeu, e nós vamos lançar aqui também no Brasil. Os tipos de filtros que a gente aí
conhece no mercado são os filtros tela, os filtros reguladores, que não são filtros, né? Reguladores de fluxo, os filtros extrudados, os prensados e os filtros que são filtros sim, que são os filtros de espuma cerâmica, que são os Stelex, os Sedex e os Civex. Vamos para o próximo slide. Os mecanismos de filtragem, né? Os filtros prensados e extrudados, eles só fazem uma filtragem num único sentido e são chamados de filtragem unidimensional. Os filtros de espuma, eles fazem uma filtragem não só na superfície, em todas as direções, por isso a gente fala que é multidimensional, que são os filtros de espuma cerâmica. Aqui está um exemplo de um fluxo de água sobre a tela. Imagina, olha só o que acontece, uma grande dispersão do fluxo. Há uma oxidação muito grande, porque bolhas de ar vão se formar aqui. Porque praticamente quando o fluxo bate sobre a tela, ele dispersa muito e forma uma turbulência muito grande na saída da tela, ok? E não vai reter escória nenhum, simplesmente oxidar mais o metal, com bolhas de ar e com oxidações maiores. Já o filtro prensado e extrudado também ocorre a mesma coisa. O fluxo que vai passar por ele, ele vai sair com a mesma velocidade. E por esse filtro ter zonas mortas, né? Ou seja, estruturas que fecham entre o tamanho de um poro e o outro, né? Faz com que dentro de um sistema de canal forme bolhas de ar, porque elas vão juntar. E não ocorra a filtragem total, apenas na superfície. E somente vão reter inclusões maiores que o diâmetro do furo, certo? Já o filtro espuma, que tem uma filtração em todos os sentidos, né? Ele vai fazer uma filtragem muito intensa e vai ter um contato muito grande com a estrutura do metal, ou seja, com a estrutura do filtro, fazendo o quê? Com que o metal tenha ele entra no filtro bem turbulento e ele tem um contato com a estrutura do filtro um contato total com a estrutura do filtro, fazendo uma filtragem muito plena com o filtro. Veja só, aqui é um comparativo onde nós estamos fazendo uma simulação de um enchimento de um filtro prensado. E esse demonstrativo aqui com o magma, ele mostra pela cor. A cor é alta velocidade. Então ele bate no filtro com alta velocidade, no filtro prensado. Esse aqui é um filtro prensado. Numa única direção, ele bate, ele entra com velocidade e ele sai com velocidade. Essa coloração branca indica muito bem isso. Já com o filtro espuma, a gente percebe que essa velocidade passa a ser menor, porque a coloração aqui, ela mostra que é bem menor, ou seja, dentro de um controle, que dá uma uniformidade e dá um fluxo laminar. Então, os benefícios dos filtros espuma, seja ele os Stelex, ou Sedex, ou Civex, né? Eles vão dar o quê? Eles vão dar segurança, por quê? Porque tem peças hoje de alta exigência e não vão ter inclusões não metálicas, não vão ter silicatos, não vão ter sulfeto, a peça vai estar limpa.
certo? Por quê? Porque ele preenche toda a peça, ele preenche sem turbulência e ele retém todas as inclusões. Ele dá um benefício econômico, porque dentro da fundição ele vai reduzir tanto os refugos internos como refugos de retrabalhos, né, que são externos também, certo? Não vai ter retorno, né? Vai ter uma redução de retorno por perda de falta de qualidade, tá? E é lógico, os custos de produção vão ser menor. Por quê? Porque você está fazendo um fundido de qualidade. Aqui está uma foto do nosso filtro. Esse é o filtro de zircônio que foi passado nele, um aço, né? Lógico. Então está mostrando que a superfície dele, onde a gente pode ver aqui que ele reteve a areia e as escória, né? E aqui está no banho, quando ele está no banho acima, flotando, pode aparecer alguma oxidação, né? E dar essa coloração branca que nós estamos vendo. Isso aqui é oxidação mesmo com o ar da alumínio. Aqui nós estamos mostrando aqui uma comparação do fluxo, né? Dos 3 tipos de filtros aqui que a gente viu estudado, o prensado e o filtro espuma. Nós estamos aqui com uma torneira, todas elas na mesma vazão, uma torneira onde está com ar dentro, para mostrar o que? Quando ela bate num filtro extrudado, ou no prensado, ou mesmo no filtro espuma, o que acontece? Se ela filtra mesmo ou não. Então nós estamos fazendo esse jato aerado aqui, e nós estamos fazendo esse fluxo com água, porque é muito similar ao ferro. Então nós vamos conseguir ver que o metal no filtro extrudado, ele bate, não retém quase nada. Olha só, é o tamanho que tem o buraco, ou seja, a estrutura do orifício do extrudado, e mesmo o orifício do prensado, ele bate, passa a inclusão, ou seja, essa bolha de ar é como se fosse uma sujeira, ela entra e sai da mesma forma, né, e com a mesma velocidade. Já quando esse fluxo bate no filtro de espuma, o que acontece? Ele retém, ele faz com que esse fluxo, seja ele de água ou de metal, tenha um contato muito grande com a estrutura do filtro e filtra a peça, ou seja, essas inclusões ou bolha de ar que estavam aqui, elas ficaram retidas na estrutura do filtro. Olha só, essa é a simulação da torneira do jato na mesma velocidade. Então veja que ele entra e sai no extrudado e no prensado da mesma forma. Já no filtro Sedex, no filtro espuma, a gente vê que tem um fluxo mais menos turbulento, né? Olha só, e totalmente translúcido, para ter a ideia que ele utilizou toda a superfície do filtro e fez essa filtragem aqui, ou seja, mantendo um fluxo limpo e uniforme. Esses são alguns exemplos de fluxo que ocorrem dentro das fundições quando faz uma transferência de panela ou um vazamento direto, né? Então temos aqui, né, um sistema de canal aqui, ou seja, uma transferência, o sistema 1, onde tem uma transferência de vazamento de topo, né, de superfície. Olha só a turbulência que ocorre aqui. No sistema 2 é um vazamento lateral, que a gente imagina que não, bate um jato de metal e novamente reoxidação desse metal, ou desse fluxo, e bolhas de ar que são empurradas adentro, ou seja, ar dentro da cavidade, seja da panela, do molde, do que vai. O sistema 3 é um vazamento que a gente fala, então vou vazar de baixo para cima, também bate na parede e tem o que? Bolhas ou ar sendo inserido, jogado dentro do molde ou da peça, né? Pesquisa gerou o seguinte resultado. E o
O quarto sistema é um vazamento de fundo, ou seja, de baixo para cima. Esse vazamento piorou mais ainda, dando um fluxo, um jato muito forte. E vamos fazer esses exemplos aqui de fluxo, que é o de baixo para cima. Olha só, sem filtro. Essa aqui é uma simulação com jato de água, com água, né? Aonde a simulação com magma também mostra que há essa turbulência, essa reoxidação, bolhas de ar aqui. Se colocarmos um filtro no mesmo sistema de canal, tem um preenchimento uniforme, bem tranquilo, olha só, homogêneo. O filtro retém toda aquela irregularidade que ocorre no sistema sem filtro. É um enchimento turbulento. E com o filtro nos dá um enchimento uniforme. Aqui nós temos um experimento feito com raio-x, uma máquina de raio-x, na Universidade da Europa, onde nós utilizamos um filtro Stelex 75 por 75 e foi vazada uma peça de 115, 112 quilos, tá? Que foi preenchida aqui, e nós vamos ver ela com filtro e sem filtro. Primeiro nós vamos ver o teste com raio-x dessa peça sem filtro. Então, sem filtro, a gente consegue ver o raio-x aqui, espero que todos estejam vendo aqui, essa turbulência, o jato que bate de metal. Olha só, uma foto do negativo dela, o jato vem e bate no canto, provocando reoxidações, bolhas de ar, vazios. Então, é bem turbulento esse enchimento. Já quando coloca-se o filtro CR, a gente consegue ver aqui já um enchimento mais uniforme. Não existe um jato de metal batendo no canto. Esse jato é bem mais lento, uniforme, tá? E o preenchimento dessa peça, 1.600 graus, é similar, ou seja, 8,7 segundos nesses 115 quilos, tá? Aqui também está um teste em raio-x de uma peça em alumínio de 3 quilos, bem menor, lógico, né? Ela preenche em 3 segundos, nem 3 segundos, em 2 segundos todo o molde já está preenchido. Então está aqui, o metal desce por aqui, desce o canal descida, distribuição em branco aqui, não tem filtro, e ele bate no topo lá da peça. Então é uma velocidade muito grande. E quando a gente faz o comparativo com água e pelo magma, a gente vê que ocorre realmente essa turbulência grande. Já colocando um filtro prensado, a gente imaginaria que não ia ter, o filtro está aqui, né? Que não ia ter mais, a velocidade continua a mesma, ela bate no topo, tá? Da peça. Há uma passagem aqui, ó, bolhas de ar são passadas aqui pelo filtro, esse filtro prensado. Então, veja bem aqui com água, mostrando o filtro numa posição horizontal, é um jato, é um chuveiro, né? E quando você coloca ele com filtro, com certeza vai dar essa uniformidade que nós vimos aqui. Então vamos ver o próximo aqui, que é colocando o filtro Stelex. Veja só a uniformidade, o metal já não bate no topo, é os mesmos 3 kg de alumínio, tá? E o molde é muito mais uniforme. O próximo aqui é o vazamento de topo, mostrando essa turbulência total, esse espirro de jatos, né? Que isso acontece com o metal. O próximo é o comparativo desse jato de metal batendo numa panela ou num molde, onde ocorre essa oxidação, essa bolha de ar, numa peça sem filtro,
E aqui numa panela onde nós temos olha só, um filtro aqui. Já o enchimento é bem mais uniforme, não tem turbulência como a gente vê na foto, ou seja, da esquerda aqui, certo? Os tempos de enchimento são os mesmos, são bem similares, os 10 segundos que estão marcando lá, mas nós estamos vendo aqui correu, tá? E a turbulência na foto da esquerda é muito grande e as bolhas de ar que sobem aqui é muito grande, né? Então essas inclusões, elas vêm da onde? Elas podem vir do refratário, da escória, da areia, dos processos de reoxidações, e elas diminuem conforme a gente vai indo para a peça, né? Ou seja, elas começam nas transferências de panela, são inclusões grandes. Aí já quando estamos no molde, são inclusões menores, né? Essas inclusões grandes, elas podem vir dos refratários, né? Do natural do forno e da panela, elas podem vir da escória, né? Por causa de uma limpeza de panela não tão feita, um processo de limpeza não tão feito, não tão bem feito, né? Pode vir de efeitos térmicos também, né? Ou até mesmo da baixa performance do refratário, né? E provocando essas escórias. E também são da areia, que podem ser do molde, de erosão, algum impacto durante fechamento, alguma turbulência também que pode ocorrer no sistema de canais, e isso aí pode vir e provocar esses defeitos grandes, retrabalhos, né, dentro da fundição, que é o que a gente não quer que ocorra. E como consequência, o que acontece? Você vai ter essas peças com mau acabamento, nós vamos ter produção de retrabalhos, refugo, vamos ter atraso. Então é por isso que a gente sabe e é comprovado mais de milhões de vezes aí que a utilização de filtros, eles vão dar incrementos e vão dar reduções em custo até de 50%, menor, muito maior que 50%. Então, como a gente sabe, né, temos que tomar cuidado com essas inclusões, que elas são originadas do forno, ou da transferência de panela, ou mesmo ali de sistema de canais não tão bons. Então precisamos fazer o melhor para utilizar filtros corretos. E hoje a gente tem que utilizar os nossos filtros de acordo com a temperatura, né? Entender, os filtros de alumínio são utilizados nas temperaturas de 660 graus até 850 graus, né? Para as ligas de alumínio. E aí, esses processos especiais em alumínio, a gente utiliza, indica você com os filtros Sedex. Já para temperaturas até 1.200, 1.300 graus, são os filtros de não ferrosos, né? Ou seja, lá que é cobre, latão, bronze, que está lá em 1.200 graus, nós já utilizamos os nossos filtros Sedex, que também já vai para a temperatura lá de 1.480, 1.420, né? Essas temperaturas, aí nós utilizamos os filtros Sedex ou Superflow, ou até mesmo o Sedex Ultra, né? Então, esses filtros são utilizados para ferro cinzento, ferro nodular e STI, né? Já para aço, para as ligas de aço, que são temperaturas que chegam até 1.680 graus, nós passamos a utilizar os nossos Stelex, o Stelex Pro, o Stelex EF, né, de zircônio, tá? Esses Stelex de zircônio são utilizados para zircônio e o Stelex Ultra também, para os processos de aço inoxidável e especiais. Uma coisa
muito importante para filtros nos moldes horizontais são o sistema de canal, né? Aqui está um exemplo de um sistema de canal, onde aqui tem a partição de uma peça, né? Onde a gente vê aqui em verde a marcação do filtro, né? Que o filtro é posicionado, ele é posicionado sempre aonde? Ele é posicionado na placa fundo, né? O filtro não poderia ser colocado na placa superior, senão ele ia cair, né? Então nós temos uma marcação, e lembrando que o que aqui está representando esse número 1 aqui, é o canal de descida, certo? Em amarelo aqui. Aí ele vem uma pequena distribuição, vem para em verde aqui a marcação do filtro, certo? Aí vem a saída do filtro, né? E vem para a distribuição. Então, toda a distribuição, ela tem que estar aonde? Na placa fundo, tem que estar abaixo, no sistema de canal inferior, tá? E todo o ataque e o canal de descida e o sobremetal que seja aqui da marcação do filtro, ela vai estar na placa tampa. Então, isso é muito importante saber como um sistema de canal deve ser colocado. A Foseco, ela tem as suas marcações, né, que são os filter print, que eles vão ser colocados, seja ele num sistema de canal, ele vai ser colocado em 3 posições, apenas 3 posições, quando a gente fala em molde horizontal. Molde horizontal, nós colocamos o filtro ou na posição horizontal, onde você pode ter aqui o canal descida, ter um jato direto sobre o filtro, tá? São os filtros sérios, os filtros com espessuras maiores. Muito cuidado quando a gente passa para filtro com espessuras menor, existem posições que o filtro está na posição horizontal, mas nós não fazemos o jato direto sobre ele. Colocamos o filtro, que é o canal de descida, uma distribuição, um sobremetal, para diminuir esse impacto. Então, isso aqui nós chamamos de crossover, tá? Pode estar o canal de descida direto e depois vir para o filtro. Nós temos o filtro na posição vertical, que também é o que? O canal de descida, e logo vem o filtro. Vejam que sempre tem um sobremetal, um catalixo, isso nós vamos falar mais adiante, tá? Então está aqui o filtro na posição, nós temos desenhos dessas marcações, tá? Nós podemos auxiliá-los nesses sistemas de canais e qual a marcação correta a ser colocada. E também tem a posição inclinada, então são 3 posições para o filtro nas máquinas que tem o que posição horizontal, tá? Então vamos lá. Aqui está um exemplo da marcação, essa é uma marcação, nós chamamos de FP2, porque tem 2 filtros, né? Tá? Então tem o canal de descida, tá? Aqui é a partição, olha só a marcação do filtro, o filtro bem apoiado, isso é importante, o filtro está apoiado no molde, bem apoiado, porque ele não pode mexer quando está quente, senão pode provocar microtrincas e até provocar uma ruptura do filtro, por ele não estar bem apoiado. É importante ter um bom apoio. O mínimo de apoio para um filtro é 10% da área dele, no mínimo, tá? Podendo para peças grandes ter um apoio que chegue até 40%, mas a área de entrada dele, nós sempre vamos utilizar o máximo da área de entrada, e o apoio pode chegar a 40%. Tá? Aqui nós estamos mostrando uma simulação, é lógico, sempre utilizando o Magma. Agradeço aí a Magma por nos dar e nos ajudar com esses trabalhos, bons trabalhos. Esse aqui nós estamos vendo só a parte do enchimento, que com 10% do vazamento, todo o sistema de canal já está cheio. Isso é normal para toda peça, né? Essa é uma árvore de 100 kg, nós estamos fazendo uma simulação aqui com o filtro Sedex,
75 por 75, uma relação diária sempre despressurizada, e um tempo de enchimento dessa peça aí, com ferro nodular, em 24 segundos, tá? Mas o que nós vamos ver? Nós vamos ver reduções na entrada do filtro aqui, porque às vezes a fundição acha que reduzir e ganhar 10% na marcação pode vir a ter grandes benefícios. Isso não é verdadeiro. Nós vamos perceber isso pela frente aqui, que nós vamos mostrar. Então, olha só, aqui com 10%, o nosso filter print, ou seja, a nossa marcação, já está completamente preenchido. Aqui, onde dentro de uma fundição foi feita uma redução de 35% na área de entrada do filtro, para ter um melhor peso, né? Ou ganhar peso, mas eu digo que a gente pode fazer isso em ganhar peso ou reduzir peça utilizando as nossas luvas, que é um trabalho à parte aí. Mas as luvas são justamente para isso, não reduzir as nossas marcações. Reduzindo a marcação, nós vamos ver que nós vamos direcionar o fluxo de metal para praticamente o centro do filtro. Isso não é bom, mas o filtro vai fazer o trabalho dele, de reduzir o fluxo, tá? Mas pode ter uma pressão muito grande sobre ele e não ter área suficiente para segurar toda a inclusão. Então, são, às vezes, problemas que podem vir a dar dentro de uma função. Está aqui mostrando a velocidade, nós sabemos, né? Com o magma, tá? Aqui nós estamos de velocidade para ver que ele entra com uma velocidade maior, ele bate no filtro, tem uma parada, né? Velocidade, e ele sai com uma velocidade menor que 1 metro por segundo. Tá? Aqui é o comparativo da vazão, do fluxo, ele reduzindo a sua área em 35%, e o outro, nós temos a redução, mas nós temos uma pressão muito grande só no centro do filtro. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa redução que às vezes ocorre dentro das fontes, de cortar a área de entrada do filtro e acabar dando uma pressão muito grande dentro do filtro. Tá? Muito cuidado com isso. Aqui nós estamos mostrando aonde a gente tem uma peça normal, uma marcação normal e uma marcação colocando um sobremetal, que nós chamamos sobre catalixo, que é essa marcação do lado direito aqui da peça, tá? O visor que nós estamos vendo. O que acontece essa marcação? Essa marcação, o preenchimento, faz com que ocorra aqui, olha, uma turbulência bem grande. Para quê? Para que essas escórias que são mais leves que o metal, elas saiam da frente do filtro e vá para o topo, para que ocorra o quê? Uma boa filtragem, um excelente contato com toda a superfície do filtro. Tá? Então, isso é muito bom. E olha só, nós temos mais área, ao mesmo tempo, com praticamente 7,5%, essa marcação, aquele sistema de canal que nós falamos de 100 kg da pedra, ela já está preenchida. E com o nosso catalixo, olha só, nós temos mais ainda a área para preencher e tirar a escória da frente do filtro. Aqui está um corte de uma peça, né, com o catalixo, mostrando realmente que a escória vai flotar para esse catalixo. É muito bem evidenciada essa escória. Aqui nós colocamos um comparativo, né, de um enchimento, as mesmas áreas de entrada aqui e entrada aqui. Do lado esquerdo, o filtro está na posição horizontal, e do lado direito nós temos um filtro na posição inclinada. São os mesmos filtros, 75 por 75, com áreas similares, tá? Iguais. Então nós vamos ver o comparativo desse enchimento
E o que acontece, né? A gente vê um preenchimento bem mais uniforme quando a gente coloca o filtro na posição inclinada, porque é um contato bem uniforme com o fio, e essa área de enchimento aqui, ó, com 5,5%, olha só, nós estamos aqui com o filtro, olha, bem mais uniforme na figura da direita do que na figura da esquerda, né? Então o preenchimento é bem melhor, o que faz com que a escória vá flotando nos dois filtros, olha só. Só que com 8,5 nós já estamos com praticamente todo o meu catalítico preenchido na figura da esquerda, e na figura da direita eu ainda tenho, que é o filtro na posição inclinada, eu ainda tenho mais da escória flotando aqui, tá? As velocidades são muito similares. Então as duas marcações são boas, mas para mim eu vejo que a posição inclinada ela tem uma melhor homogeneidade. Aqui nos desenvolvimentos recentes foram feitos o quê? Foram feitas formulações onde nós conseguimos empacotamentos melhores e conseguimos do nosso SEDEX padrão fazer um SEDEX Superflow, ou seja, porque Superflow, que tem uma vazão melhor, né, um pouco melhor do que o SEDEX atual, porque ele tem um peso menor também. E o SEDEX Ultra, que é um SEDEX onde tem os 4 lados fechados, também tem uma vazão muito melhor ainda. Por quê? Porque ele tem um peso bem menor, porque como ele tem as laterais bem preenchidas, nós podemos diminuir esse peso e ter uma resistência muito boa, um melhor acabamento do filtro, e com isso ter um fluxo também melhor, podendo usar filtros com espessuras menores e com porosidades menores, tendo uma melhor eficiência de filtragem. Isso depende de fundição para fundição para fazer. Nós fizemos aqui um teste de vazão, né, em litros por segundo, com água, lógico, onde a gente vê que o nosso SEDEX tinha uma vazão de 1,89, o SEDEX 10 ppi, uma vazão de 1,69, com 20 ppi, 20 ppi é uma célula mais fechada, né, o tamanho, e 30 ppi mais fechada aí. Então, consequentemente, nós temos que o SEDEX, quanto maior a porosidade, né, quanto mais poros tem por polegada, vai ser menor a vazão, certo? E o SEDEX Superflow, a gente vê que ele tem uma vazão, o 20 ppi, é muito similar ao 10 ppi. Isso nós fizemos com água, teste do laboratório, e mostrou isso, ou seja, ele tem 8% melhor, né? Ou seja, o 20 ppi quase, ele é igual, quase, com água aqui, quase deu igual a mesma vazão que o 10 ppi, né? E a mesma coisa com o 30 ppi. Mas só que o SEDEX Ultra, ele tem uma vazão melhor de todas. Por quê? Porque se olhar aqui em vermelho, né, a vazão dele olha, 15% melhor. Então é muito bom. Esse é um filtro com os 4 lados fechados. Esse é um filtro que não é feito no Brasil, é importado. Por isso a gente, é lógico, é bem mais caro. A gente tem utilizado muito bem o SEDEX Superflow. Tá? O SEDEX Stelex Ultra é muito similar ao SEDEX Ultra, os resultados que nós mostramos. Então ele tem um bom acabamento, ele tem uma melhor retenção de inclusões, ele também vai dar redução de retrabalho, diminuição de refugos, né? E ele é um filtro com os 4 lados fechados. Perfeito? Os nossos Civex também, né, para alumínio, são excelentes, tem a mesma função de filtrar e fazer produtos de não ferrosos, alumínio, com qualidade. Aqui está um exemplo na GIFA, a última GIFA foi mostrada
mostrado aí um volante, né, com o seu projeto original, né, 25 quilos, 61% e 15 segundos de enchimento, 25 quilos, grande, ó. Vamos lá. Então tá aqui, foi feita uma otimização desse projeto, colocado uma marcação com um filtro, né, 50 por 50, e o rendimento de 61% passou para 64, né, ou seja, o peso de 25 quilos passou para 23, porque foi melhorado esse sistema de canal. O canal de descida, certo? Um sobremetal, e ele não bate diretamente no filtro, então esse é o crossover que eu vira falar, falei lá anteriormente, tá? E foi feito o quê? Uma otimização com o Sedex Ultra, aonde ele tem os 4 lados fechados, ele tem um peso menor, uma vazão maior, e ele teve o quê? Ele teve um preenchimento, um Sedex Ultra 20 ppi, teve 40 por 40, um preenchimento, um tempo de vazamento de 10,5 segundos e um rendimento de 64%, muito melhor. Aqui também está um estudo de caso, um exemplo de uma peça de aço, onde essa peça era feita sem filtro e eles tinham um problema de aprisionamento de ar, junta fria, era uma geometria complexa de alimentação, né, onde foram colocadas luvas que melhoravam esse rendimento, né? Então essa é uma peça de 227 kg, 1.580 kg, o peso vazado aí foi 450 kg e encheu em 13 segundos, certo? O processo fenólico uretâneo, cura frio, né? E o que foi feito para melhorar isso aí? Foi feito, adicionado um filtro Stelex diâmetro 150 na base do canal descida. E o que aconteceu? Foi reduzido, foram eliminados esses defeitos que haviam de fluxo na entrada da peça, eliminado o aprisionamento de ar que tinha, uma peça muito boa, né? Aqui está uma peça de aço também, aço carbono de 356 kg. Olha só como ela fica com inclusões, uma peça que tem um sistema de canal que não utiliza filtro. E aqui está a mesma peça colocando o filtro do Stelex. Aqui está um exemplo de um calpur. O que é o calpur? Calpur nada mais é do que uma luva e um filtro, tá? Então foi o que otimizado esse sistema de canal, essa válvula, e cortou, lógico, né? E passou aonde tinha uma luva, colocou esse calpur, que é a luva com filtro, e teve uma otimização e um ganho de 85% de rendimento. Aí está um exemplo de uma peça, né? Um coletor, está aqui, né? Em alumínio, um filtro pequeno, um filtro 75 por 75, né? Tirando mais peças. Aqui está um exemplo de tipos de peças que podem ser feitas, são milhares, nós vimos lá, tem bloco de motor, tem disco de freio, tem, né? E peças grandes, peças ferroviárias, até próteses podem ser feitas, né? Conexões, válvulas. Então, os filtros, tanto eles de alumínio, de ferro, eles podem ser feitos muitas peças, carcaça que nós vimos, coletor em alumínio, né? Então, todos os filtros, e aqui são algumas peças para aço também. Tá? Aqui a limpeza do fundido é muito importante. Por que é importante? Aqui tem um artigo, né, de um trem de alta velocidade que uma das peças ela teve fadiga, né, em uso lá em 2008. É um trem de alta velocidade, 330 km por hora, e essa peça a falha dela foi fadiga. E foram feitas as avaliações nessa estrutura, onde mostraram o quê? Que tinha silicatos, né? E que tinham óxidos, e que a estrutura metalográfica não mostrava isso. Então é muito cuidado. É muito importante, porque pode acontecer acidentes fatais, se hoje não tem como não utilizar filtro para fazer um fundido. Mas nós temos que lembrar que a aplicação do filtro não é apenas ir lá e colocar o filtro no sistema de canal.
nós temos que estudar como utilizar, porque ele é parte essencial do projeto, tá? Então, quando você coloca o filtro, ele evita o que? Evita turbulência, ele evita que vá escória dentro do fundido da peça, né? E nós lembramos também que as marcações inclinadas são muito boas para ajudar a manter essa escória, tá, no alto. Outra coisa que foi mostrado, né, foi os filtros Sedex e Stelex, os filtros Stelex Ultra, né, tanto o Sedex, que eles têm os 4 lados fechados e eles são muito bons e permite que você possa utilizar filtros menores, espessuras menores e também porosidades menores, tá? E a gente sabe que a simulação, ela otimiza e é muito bom utilizar, fazer simulações para a gente ver esses preenchimentos de pedra. Uma coisa muito importante é saber que a gente tem os nossos representantes que estão aí para a gente discutir, conversar e buscar soluções junto com os engenheiros dentro das fundições, tá? Então, o nosso SEDEX está aí à disposição e eu estou à disposição para atendê-los, tá? Eu sou o gerente da filtragem de ferro, eu sou o Rafael Vazami, está aí meu telefone, meu celular, meu e-mail. Na parte de aço, nós temos o Jânio, que também tem mais de 20 anos de conhecimento aí, de filtragem, muito bom, e atende toda a América do Sul, como eu e o Leandro. O Leandro é da parte de o nosso novo amigo e colaborador que entrou aí, que está na parte de filtragem de alumínio, que está aí o telefone dele e o e-mail dele. Agradeço a todos essa oportunidade de participar desse 4º Encontro do Gaúcho e estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço a todos. Sol. Não é sol.